Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da Copa do Mundo. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930 no Uruguai. Naquele ano, muitas seleções europeias se recusaram a cruzar o oceano e somente 13 equipes participaram da competição. Os donos da casa tinham um certo favoritismo, já que foram medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de 24 e 28. Isso se confirmou e o Uruguai derrotou a Argentina na decisão pelo placar de 4-2. 4 anos mais tarde, foi a vez da Itália receber o Mundial. O torneio dessa vez contou com a presença de 16 equipes e foi disputado no sistema de mata-mata. Assim como na edição anterior, a Copa também foi vencida pelos anfitriões. Os italianos derrotaram a boa seleção da Tchecoslováquia na decisão realizada em Roma. A terceira Copa do Mundo foi mais uma vez realizada em solo europeu. A França foi a sede da competição e o formato foi o mesmo da edição anterior. Os italianos novamente foram os campeões, derrotando a forte seleção da Hungria na decisão. Apesar de ter sido eliminada nas semifinais, a seleção brasileira teve o melhor jogador e artilheiro da competição, o atacante Leônidas. 12 anos se passaram até a quarta edição do torneio. A Copa foi impedida de ser realizada nos anos 40 por conta da Segunda Guerra Mundial. O Brasil recebeu a competição em 1950 e o país era um dos grandes favoritos ao título. Durante a campanha, a seleção aplicou goleadas para cima do México, da Suécia e da Espanha e chegou à última rodada do quadrangular final, precisando apenas de um empate para ser campeão. Mas o que se viu foi uma improvável vitória de virada dos uruguaios, que celebraram um bicampeonato diante de 200 mil pessoas no Maracanã. Em 54, o torneio foi disputado na Suíça. O número de participantes aumentou para 16 e a edição teve a maior média de gols por jogos da história dos mundiais. Liderados por Ferenc Puskás, a Hungria chegou a mais uma final de Copa, dessa vez como favorita diante da Alemanha Ocidental. Mas apesar de abrir um 2-0 logo no início da decisão, a seleção húngara levou a virada no segundo tempo. Os alemães conquistavam assim o primeiro de vários títulos na competição. O primeiro título mundial da seleção brasileira viria em 1958. A competição foi realizada na Suécia e teve o meia Didi como principal jogador. Essa também foi a primeira Copa de Pelé, que na época tinha apenas 17 anos. Ele foi decisivo, especialmente na reta final do torneio, marcando gols em todas as partidas do mata-mata. Na decisão, o Brasil derrotou a seleção sueca por 5-2 com gols de Zagallo, Pelé e Vavá. O bicampeonato da seleção brasileira veio na sequência. A Copa de 62 foi disputada pela terceira vez na América do Sul, tendo o Chile como país sede. Apesar de Pelé se lesionar logo no início da competição, o Brasil teve Didi, Garrincha e Vavá inspirados novamente. O substituto do Rei foi o atacante Amarildo, que também realizou um grande torneio. Ele inclusive marcou um dos gols na decisão contra a Tchecoslováquia. Em 66, o Mundial foi realizado na Inglaterra. Diferentemente das duas edições anteriores, o Brasil teve uma péssima atuação e acabou eliminado na primeira fase. A semifinal da competição foram compostas por 4 seleções europeias. Enquanto a Alemanha Ocidental derrotou a União Soviética, a Inglaterra eliminava Portugal do artilheiro Eusébio. A grande final entre ingleses e alemães foi polêmica e decidida apenas na prorrogação. Os anfitriões conquistavam seu primeiro título graças aos 3 gols do atacante Geoff Hurst. A Copa do Mundo de 70 foi disputada no México. Pela terceira vez em 4 edições, o Mundial foi vencido pela seleção brasileira. Pelé foi a principal estrela da competição e aos 29 anos realizava sua última Copa. A seleção também teve o artilheiro Jairzinho, que marcou ao menos um gol em todas as 6 partidas do torneio. Além dos dois, a equipe reuniu craques como Tostão, Gerson, Clodoaldo, Rivelino e Carlos Alberto Torres.
Em 74, a Alemanha Ocidental foi a sede da competição. A grande sensação desse Mundial foi a seleção holandesa, que além de eliminar o Brasil, alcançou a decisão do torneio diante dos alemães. Apesar disso, a vitória final foi dos donos da casa pelo placar de 2-1. Gerd Müller, autor do gol do título, se tornava naquele momento o maior artilheiro na história das Copas. Após 16 anos de espera, a Copa retornava para a América do Sul. A Argentina finalmente receberia o torneio pela primeira vez. Apesar da ausência de Johan Cruyff, a Holanda chegou à final do torneio pela segunda vez consecutiva contra os anfitriões. A Argentina acabou se sagrando campeã na prorrogação, com 2 gols marcados por Mário Kempes, artilheiro e melhor jogador da competição. Em 82, a Copa do Mundo teve 24 países participantes pela primeira vez. Novamente, o Brasil era favorito ao título, mas a equipe acabou caindo diante da seleção italiana, que chegava à decisão da competição após um péssimo início. No outro lado da chave, os alemães avançaram de maneira incontestável até a partida final. O estádio Santiago Bernabéu foi o palco do tricampeonato mundial dos italianos, campeões após 44 anos de espera. Pela segunda vez, o Mundial foi disputado no México. O protagonista da competição foi, sem dúvidas, Diego Maradona. O craque carregou a seleção de seu país, tendo atuações memoráveis, principalmente diante da Bélgica e da Inglaterra. Na decisão, a Argentina superou a Alemanha Ocidental pelo placar de 3-2 e, com isso, conquistou seu segundo título mundial. Em 1990, a Copa foi realizada na Itália. A surpresa da competição foi a seleção camaronesa, que alcançou as quartas de final na sua estreia em mundiais. A decisão foi a mesma de 4 anos antes, com a Argentina de Maradona enfrentando a Alemanha Ocidental. A história dessa vez teve um final diferente e os alemães conquistaram o título graças a um gol de pênalti de Andreas Brehme. O tetracampeonato da seleção brasileira veio apenas em 94 na Copa dos Estados Unidos. Apesar disso, havia uma desconfiança muito grande sobre a equipe devido à péssima campanha nas eliminatórias. Enquanto Romário e Bebeto decidiram a maioria das partidas, a Itália contou com o craque Roberto Baggio para chegar a mais uma final de Copa. Na decisão, o Brasil conquistou o 4º título mundial nas penalidades. A Copa de 98 foi realizada e vencida pelos franceses. O principal jogador da equipe, Zinedine Zidane, oscilou bastante durante a competição, mas fez uma final impecável. Ele marcou os 2 gols de cabeça na decisão contra o Brasil e foi o grande nome da conquista. Ronaldo, que sofreu uma convulsão horas antes da partida, foi eleito pela FIFA o melhor jogador do torneio. Em 2002, foi a vez da Ásia receber o Mundial. Essa edição foi sediada por Japão e Coreia do Sul e ficou marcada pelos vários erros de arbitragem ao longo do torneio. A seleção brasileira venceu as 7 partidas da campanha e contou com a dupla Rivaldo e Ronaldo para superar a Alemanha na grande decisão. Juntos, eles marcaram 13 gols na competição. A seleção italiana conquistou o tetracampeonato mundial em 2006. Esse ano, a Copa foi realizada na Alemanha. Essa foi a última competição do francês Zinedine Zidane, que se aposentava aos 34 anos. Apesar de ficar marcado pela cabeçada em Materazzi, o meia realizou mais uma grande Copa e foi eleito o craque do torneio. Pela segunda vez, a final foi decidida nos pênaltis, com vitória dos italianos por 5-3. A Copa do Mundo de 2010 foi disputada na África do Sul. A grande campeã foi a seleção espanhola, que já havia conquistado a Eurocopa 2 anos antes. A melhor geração da história do país contava com craques como Iniesta, Xavi, Casillas e Davi Villa. Apesar da superioridade diante dos adversários, a Fúria venceu todas as partidas no mata-mata apenas pelo placar de 1-0. A vitória sobre a Holanda veio no segundo tempo da prorrogação com o gol salvador de Iniesta. O
O Brasil sediou a Copa do Mundo pela segunda vez em 2014. Apesar da grande expectativa em cima da seleção, o sonho do Hexa terminou na vexatória goleada de 7-1 para os alemães. Com esse resultado, a Alemanha quebrava mais um recorde e alcançava sua 8ª final de Copa. O adversário na decisão foi a Argentina de Lionel Messi. Assim como na edição anterior, a partida só foi decidida no segundo tempo da prorrogação. O gol de Mario Götze deu aos alemães o tetracampeonato mundial. Em 2018, a competição foi realizada na Rússia. A França faturou o bicampeonato mundial ao vencer a Croácia por 4-2. Griezmann, Pogba, Mbappé e Kanté foram os principais nomes da conquista. O prêmio de melhor jogador foi entregue a Luka Modric e a artilharia do torneio ficou com o inglês Harry Kane. Por fim, nós tivemos a edição de 2022 no Catar. Pela primeira vez, a Copa foi realizada no final do ano devido às condições climáticas da região. A seleção brasileira acabou decepcionando mais uma vez e foi eliminada nos pênaltis pela Croácia. A decisão foi disputada entre Argentina e França. Liderados por Messi, os hermanos derrotaram os franceses e conquistaram o tricampeonato mundial. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!